De acordo com a International Diabetes Federation, entidade ligada à ONU, existem no mundo mais de 380 milhões de pessoas com diabetes. No Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, existem atualmente mais de 13 milhões de pessoas vivendo com a doença, o que representa 6,9% da população brasileira. A estimativa é que em 2030 esse número chegue a 21,5 milhões de pessoas. O diabetes é um sério problema de saúde pública. E para tirar as nossas dúvidas sobre essa doença, a gente recebe a médica endocrinologista, a doutora Natália Nicolau. Seja muito bem-vinda, doutora, mais uma vez. Obrigada. Lindíssima. Toda obrigada. vez que a doutora vem aqui, eu lembro que eu visitava a doutora na pandemia e ela sempre estava de máscara. E aí, quando eu vejo a doutora, eu falo, gente, como ela é linda. E eu não via a doutora. Olha quem fala, inteira. né? Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Que bom que passou, né? Pelo Ai, menos graças a Deus. essa tensão maior, né? Nossa, nem me fale. Quando a gente fala de diabetes, doutora, acho que muitas pessoas falam assim, meu vô tinha, minha avó tinha. E a gente sabe que é um problema que muda a vida das pessoas. Sim. Quando que isso pode acontecer? Pode nascer com diabetes? Pode desenvolver o diabetes? Como que pode acontecer? Olha, existem basicamente dois tipos de diabetes, né? O tipo infinitamente mais comum, que corresponde a 90% dos casos, é de diabetes tipo 2, que esse sim tem relação com história familiar. Então a pessoa tem pai, mãe ou irmão com diabetes. E, geralmente é um indivíduo sedentário, começa ali por volta dos 40 anos, que está um pouco sobrepeso, principalmente acúmulo de gordura visceral, né? Gordura abdominal. Então, nesse caso, a pessoa vai ter uma resistência ao hormônio da insulina, que é o hormônio que coloca a glicose para dentro da célula, né? A gente precisa de glicose para viver, né? Para ter energia. Então, como ela tem uma resistência a esse hormônio, o pâncreas começa a produzir mais insulina cada vez mais, até que chega uma hora que as células beta-pancreáticas, né, são responsáveis pela produção desse hormônio, elas acabam morrendo e aí começa a desenvolver o processo de diabetes. Esse é o caso do diabetes tipo 2. No caso do diabetes tipo 1, que é o segundo subtipo mais comum, existem outros também, né, menos comuns, mas o diabetes tipo 1 corresponde a 5% dos casos. É uma doença autoimune, que mais comum na infância, né? Então, de repente, a pessoa começa a produzir anticorpos que vão destruindo essas células, né, que são responsáveis pela produção de insulina, e a pessoa tem uma baixa repentina na produção de insulina. Então, com isso, ela precisa repor esse hormônio, né? Senão vai ter uma complicação muito grave, incluindo óbito, porque ela simplesmente para de produzir o hormônio. Então, ela vai ter um início de sintomas mais abrupto. Aquela pessoa que está urinando muito, principalmente criança, né? De repente emagrece. E não necessariamente ela vai ter história familiar. Esse subtipo, não né? tem, de repente não existe isso. E ela vai dar sempre na infância, provavelmente mais cedo, vamos dizer assim. O mais comum é acontecer na infância, mas pode acontecer em qualquer fase da vida, inclusive no idoso. Mas é infinitamente mais comum na infância. Na infância. Né? É um subtipo que assim, às vezes é mais complicado até de lidar, porque ele tem mais labilidade, né? A gente tem que, no tratamento, imitar um pâncreas. Então, o nosso pâncreas produz uma insulina basal e, em resposta a uma sobrecarga de carboidrato na nossa alimentação, a gente faz um pico de insulina. E aí, no tratamento do diabetes tipo 1, a gente tem que imitar isso, né? A gente tem que usar dois tipos de insulina. Então, é mais complicadinho, às vezes é mais difícil de tatear, mas quando a pessoa tem hábitos de vida saudáveis, né, se alimenta bem, vai ao médico regularmente, ela consegue ter um equilíbrio nisso aí e ter um prognóstico excelente. E, doutora, sempre dá no pâncreas? Ou pode acontecer, sei lá, o fígado, outros órgãos também? É uma doença sistêmica. Inicialmente, a pessoa vai ter uma falência ou na ação da insulina, né, ou na produção. Então, inicialmente, é isso que acontece. Mas é uma doença sistêmica. Então, esse acúmulo de glicose vai causando lesões que a gente chama de órgãos-alvo. Então, realmente, o músculo tem participação nisso, a pessoa tem uma resistência maior ao hormônio da insulina a nível muscular, ou então uma resistência maior no fígado. Isso tudo tem, o rim começa a reaproveitar a glicose, né? Então, e chega um momento que ela começa a excretar, porque não está de tanta glicemia, né? Quando a glicose está muito alta.
A pessoa às vezes vê até formiga mesmo na urina. Então isso não é mentira? Não, isso não é mentira. Porque coisa de vó, essas coisas falavam, né? Bebeu muita água, faz muito xixi, viu alguma formiguinha na urina, pode ter certeza que é diabetes. Isso realmente acontece. Isso é real, isso pode acontecer, porque a pessoa começa a excretar mais glicose na urina. E a formiga vai atrás do açúcar ali, né? Então isso não é incomum de acontecer. Que interessante. E além da diabetes tipo 1 e 2, a gente vai falar bastante dos sintomas e tratamento. Também pode acontecer a diabetes gestacional. Não pode, doutora? Pode. Aparecer só naquele momento ou não? Aparece, geralmente, né, a pessoa pode acontecer ela tem um maior risco de desenvolver diabetes depois da gestação, quem tem diabetes gestacional, né? É mais comum naquelas gestantes que engravidam mais tarde, já com peso maior, né, com sobrepeso, obesidade. Geralmente a pessoa tem história familiar também de diabetes tipo 2. Em algum momento da vida ela pode ter tido uma glicemia alterada, então essas pessoas têm maior risco de desenvolver diabetes gestacional. E depois que o neném nasce, ela ainda tem um risco maior, inclusive esse neném também tem um risco maior de desenvolver diabetes no futuro. Né? Existe diabetes induzido por corticoide, diabetes induzido por pancreatite, por um tumor de pâncreas. Existe um diabetes por defeito genético lá na ação da insulina. Existem vários subtipos de diabetes que são bem menos comuns, né, do que o diabetes tipo 1 e tipo 2. E o tipo 2. A gente tem um depoimento, e vamos chamar esse depoimento, Léo, para a gente conseguir entrar mais no assunto? Vamos chamar o depoimento. Vamos assistir agora o depoimento da bancária Bruna Torino, que foi diagnosticada, gente, com diabetes tipo 1 na adolescência. Dá uma olhadinha aí. Olá, pessoal. Meu nome é Bruna. Eu tenho 36 anos. Sou diabética tipo 1 desde os meus 16 para 17 anos. Adquiri na adolescência. Foi muito complicado no começo. Eu tive processos de aceitações, de revolta. Mas hoje, graças a Deus, eu sei lidar bastante com a diabetes. Não é uma coisa fácil. Nós que temos diabetes, tipo 1 principalmente, a gente tem que estar sempre no controle da situação. Todos os dias a gente tem que fazer um controle da nossa glicemia. Eu faço dieta com contagem de carboidrato atualmente, né? Eu não uso bomba de insulina ainda. Eu faço medição através do Libre ou também do meu destro. Eu meço minha glicemia muito mais de 6 vezes ao dia, tá? A gente tem que ter uma alimentação saudável. Isso não quer dizer que a gente não possa comer um docinho, que a gente não possa comer um pastel. A gente pode, né? Tudo dentro do controle. Então, assim, ter diabetes hoje não é o fim do mundo. Com a tecnologia que a gente tem uma vida muito mais saudável. E é muito legal isso que ela fala, né, doutora? Excelente. Porque acho que antes ela dava muito mais medo. Não que a gente não tenha que ter o controle, Sim, né, claro. o equilíbrio, mas a tecnologia ajudou muito. Hoje em dia tem muita coisa que auxilia, né, doutora? Impressionante. Olha, primeiro que antigamente só existia um tipo de insulina que fazia 2 tipos, né? O SUS ainda dá esses 2 tipos, mas eles fazem muito mais hipoglicemia. Então, esses pacientes tinham mais dificuldade ainda no tato. Hoje em dia, existem insulinas ultralentas, que duram 24 até 48 horas, né? Vai ter que aplicar todo dia, né? Mas diminui para uma aplicação diária. Diminui os riscos de hipoglicemia, porque esse tipo de insulina não faz pico, ela é uma molécula mais estável, então ela não costuma fazer hipoglicemia. E existem as insulinas ultra rápidas para cobrir aquela refeição. Essas insulinas, como elas duram menos tempo, elas também não se somam ao efeito da insulina basal, então você consegue ter mais controle também nessa questão da hipoglicemia. E existem, como a Bruna falou, as bombas de insulina, que vieram realmente para revolucionar. Não é para todo mundo, porque nem todo mundo se adapta, tem algumas indicações, mas a grande vantagem da bomba de insulina, né, no diabético tipo 1, é o controle, principalmente em relação à salabilidade. Esse sensor que ela disse, né, que ela usa, ele faz uma monitorização contínua da glicose. Que é o que coloca aqui no braço? Ou no braço ou no abdômen. E hoje em dia existem bombas, é impressionante a tecnologia, né, a inteligência artificial, que se comunicam com o sensor. Então, que legal. Quando ele detecta que a pessoa está
com tendência de queda na glicemia, ele para de infundir a insulina, ou quando está começando a subir mais, né, a glicemia, ele aumenta um pouco e o algoritmo vai vendo os padrões dessa pessoa e vai corrigindo sozinho. Tem as bombas ultramodernas, né, são quase que como um pâncreas artificial. É claro que ainda assim existe maior labilidade, né, de glicemia, isso ainda é um possível risco, mas o prognóstico mudou muito. Hoje em dia é muito melhor do que já se foi, né? 20, 30 anos atrás. 30 anos atrás. E a Bruna falou um pouquinho ali de sintomas, né? Quais são os principais sintomas, doutora? Olha, do diabetes tipo 1, como a pessoa inicia de uma forma mais abrupta, ela geralmente vai estar urinando demais, apesar de estar com muita fome, comendo muito, emagrecendo muito rápido, né, com muita sede, acordando toda hora para urinar. Às vezes tem hálito cetônico, de acetona mesmo, né, de esmalte, porque pode entrar num processo que a gente chama de cetoacidose diabética. E tem pessoas que já abrem um quadro dessa forma mais grave, né, começa a ter vômito, desidratação, distúrbio respiratório e entrar num coma. E aí, se a pessoa começa a ter esses sinais, a mãe, né, ou enfim, ou se for um adulto, tem que correr para emergência, porque é risco de morte, né, iminente. Então, esses são os sinais do diagnóstico. A partir do momento que a pessoa começa a se tratar, usar insulina, esses riscos desse tipo de sintoma diminuem muito, né? Mas, assim, uma coisa que a pessoa tem que estar sempre atenta é em relação à hipoglicemia, porque a hipoglicemia é uma complicação grave que, se não tratada naquele momento, pode levar a óbito também. Então, um sintoma de hipoglicemia, a pessoa fica meio aérea. É até bom para quem convive com diabético saber disso, né? A pessoa está meio aérea, não está falando coisa com coisa. Na dúvida, já dá a glicose para essa pessoa, já dá água com açúcar, né? Antes, às vezes, até de medir. Porque é uma complicação que pode ser muito grave. E é muito rápido. E muito rápido. Agora, no caso do diabético tipo 2, e isso é até importante a gente falar, 50% das pessoas nas fases iniciais não tem sintoma. Isso é um grande problema, porque você só vai fazer diagnóstico daqui, às vezes, com 10 anos de doença, né? Nossa! Nessas fases iniciais, a pessoa não sente nada. Às vezes sente uma tonturinha, um cansaço, mas nem relaciona isso, né? Aí, quando a glicemia começa a subir, ela começa a ficar mais cansada, urinando um pouquinho mais, com mais sede, às vezes faz uma labirintite, às vezes tem dor nas pernas, um formigamento, e aí que ela vai procurar atendimento médico, né? Mas o ideal é que quem tem mais de 40 anos, já tem genética de diabetes, né? Alguém na família, está um pouquinho acima do peso, não faz atividade física, o ideal é, pelo menos uma vez por ano, medir uma glicemia de jejum. Boa. Tem perguntinhas. Vamos lá, Léo? Temos perguntinha para a doutora Ariete, de Valinho, São Paulo. Boa tarde, Abi, chefe Léo e doutora Natália. Gostaria de saber o motivo de algumas insulinas prejudicarem a circulação dos membros inferiores. Meu filho é diabético tipo 1 e teve muitos problemas até encontrar a insulina correta, certa. Obrigado, Ariete, pela pergunta, viu? Que diferente aí. Legal. Boa tarde, Ariete. Na verdade, o que acontece? Aquelas insulinas mais antigas, né, que o governo ainda fornece, elas fazem mais labilidade. E essa labilidade, essa variação, tanto para a hiperglicemia quanto para a hipoglicemia, faz mais lesão de órgão-alvo, inclusive essa microcirculação. Então, a pessoa pode ter mais complicação de membro inferior, né? Pode ter oclusão, então vascular, e fazer uma isquemia nas pernas. Ela pode ter neuropatia, né? Porque o acúmulo dessa glicose no sangue, a pessoa começa a ter dificuldade de eliminar mesmo os radicais livres. Eles acabam destruindo as fibras nervosas e a pessoa começa a ter um grau de neuropatia. Então, ela às vezes não tem sensibilidade, pode se machucar, fazer uma ferida. Essa ferida pode complicar. Por isso, né? que eles falam que quem pessoas que têm diabetes não sentem se cortar e tal. Muitas vezes por isso, porque já tem um grau de neuropatia diabético mais avançado. Inclusive, no pré-diabetes, tem pessoas que já abrem um quadro, mesmo antes de se tornarem diabéticas, com neuropatia. A pessoa já tem um formigamento, uma queixa, uma dor, às vezes estranha à noite, nas pernas. Isso já é um sinal de uma possível neuropatia do diabetes. Mas não é a insulina em si, mas sim o tipo de tratamento, né? Porque essas insulinas antigas, elas fazem mais labilidade. Essas insulinas mais modernas, elas já são mais estáveis. Então, a pessoa faz menos variação na glicemia e, por consequência, menos lesão de órgão-alvo. Por isso o exercício físico é tão importante, né, doutora? Nossa, exercício físico é importantíssimo. Até porque o músculo consome glicose. Então, a pessoa vai ter mais facilidade de controlar os níveis de glicemia, né?
Boa, tem mais perguntinhas. Temos mais, tá bombando, assim que a gente gosta. Juliana, falta de sono pode causar diabetes e pode ter alimentos que normalizam a glicose? Obrigado, Juju. E aí, doutora? Assim, a insônia, né, ou até porque a pessoa está um pouquinho acima do peso e às vezes tem até a apneia do sono, às vezes atrapalha as fases do sono, a pessoa pode sim liberar mais cortisol, se ela não entra na fase mais profunda do sono, ela vai ter dificuldade de liberar, por exemplo, GH, que é o hormônio que também ajuda nesse controle da glicemia, e por consequência ter mais dificuldade no controle, né? Mas o principal, assim, o que mais vai causar descontrole na glicemia é o tipo de alimentos, os alimentos mais ultraprocessados, o tipo de carboidrato, né, açúcar, isso geralmente vai causar mais dificuldade no controle glicêmico. Os alimentos que têm mais fibra, que são mais farinhas integrais, no lugar de farinha de trigo comum, grãos, pulinhaça, chia, ou então aqueles alimentos que mais in natura, né, verdura, quanto mais folha, legume, quanto mais folha a pessoa consome, maior a facilidade dela controlar a glicemia, porque esses alimentos têm um índice glicêmico mais baixo, ou então eles vão até baixar o índice glicêmico de um alimento que já tem um índice glicêmico mais alto, se você associar. Por exemplo, a pessoa quer comer um pãozinho francês, não abre mão, ela pode até comer, mas aí, de repente, ela vai colocar uma linhaça, coloca um queijinho amarelo, que adiciona uma proteína mais magra, uma fibra, né? Enfim, e aí você consegue diminuir um pouquinho o índice glicêmico do alimento. Do alimento. Doutora, ainda tem muitas perguntas. Você pode voltar para responder para a gente? Com certeza, vai ser um prazer. Acho que a gente, além do alerta, né, dos sintomas, é legal falar outra. Não tem cura, né, doutora? Não tem cura. Infelizmente, até o momento, não existe cura. Uma vez diagnosticado diabetes, é uma doença crônica e vai ter que ter controle para sempre. Mas sempre. Hoje em dia, felizmente, tem medicações que até protegem rim e coração de quem é diabético, né? Então, o prognóstico realmente vem melhorando muito. Mas ainda é uma doença que precisa de muito controle, muito cuidado. Muito controle, muito cuidado. Principalmente com a alimentação, exercício, tomar os remédios, fazer esse controle de contar as calorias, né, doutora? Dos carboidratos. Isso é importante, principalmente para quem usa insulina. Excelente. Muito legal. Eu acho que a próxima vez que a doutora estiver aqui, é legal a gente também falar com alguma pessoa, né, que já passou por isso um bom tempo, para mostrar a diferença de como hoje está mais fácil, né? Legal. E essa coisa do dia a dia, porque acordar, fazer a medição, em casa o que muda, porque às vezes um pouquinho que passou do jeito, né, doutora, pode ter uma complicação muito grave. Muito grave. É uma doencinha silenciosa, traiçoeira. Às vezes a pessoa não sente nada, de repente tem uma complicação grave, de repente infarto, de repente tem um AVC, né? Então, às vezes a pessoa vai negligenciando os sintomas, quando viu já tem uma complicação muito grave, às vezes irreversível, né? Boa. Doutora, obrigada. Obrigada mais a uma você. vez. Ótimo final de semana. Você de casa, aproveita. O telefone da doutora é o 12 978500565. O Instagram, @NataliaNicolau. Você está vendo aí na sua tela com TH. Seja sempre bem-vinda, viu? Obrigada. Um beijo. Obrigada. Bom demais. Ai, minha gente, tem que se cuidar. E é sério, tá? Sério, muito sério, viu? O que a doutora falou ali em relação às complicações, né?